Quando Paulo esteve em Atenas, o centro acadêmico do Império Romano, onde se concentravam os maiores eruditos da época, e a segunda cidade mais acadêmica era a que Paulo foi formado, a cidade de Tarso. Então Paulo era um homem conhecedor profundo da filosofia grega, e um homem erudito, e ele estava ali em Atenas, os irmãos conhecem bem a passagem, mas eu destaco aí o verso 28 de Atos 17, quando Paulo diz assim: pois nele vivemos e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Quando Paulo falou isso, ele estava diante de filósofos, e lá é descrito que havia epicureus e estoicos. Eu não vou entrar em detalhes sobre essas duas classes filosóficas, porque aí vai demandar tempo. Mas, de forma resumida, os epicureus eram parecidos com os ateus. Para eles, tudo se resumia na matéria. Então, o que era importante é a matéria. Por exemplo, o ateu diz: se você morrer, você vira pó. Então, não tem mais nada depois. Então, para eles é isso. Então, se tudo se resume em matéria, se tudo se resume aqui e não tem nada depois daqui, vamos viver as nossas paixões. Por que então ter limitações? Não é o que ateu pode ser levado a pensar? E olha, se eu vou dizer uma coisa: se eu não fosse crente, alcançado pela graça, e fosse ateu, eu ia viver intensamente as minhas paixões. O que ia me impedir? Vou morrer, vai acabar tudo mesmo? É a lógica. É o que o epicureu pensava: não tem mais nada que me refreia. Não presto conta a ninguém. Eu vou morrer, vai acabar tudo. Não sei quanto tempo eu vou viver. Eu vou curtir a vida. É lógica humana pecaminosa. Os epicureus pensavam assim. Os estoicos já eram chamados panteístas. O que quer dizer isso? Deus é tudo, tudo é Deus. Ou seja, eles misturavam as divindades, que eles criam várias divindades, com a criação. Esta era a ideia deles. Aí Paulo está falando para esses homens. Agora observe que Paulo diz aí, no texto, ele fala que, como disse um vosso poeta, nele vivemos e nos movemos, ele diz aí, e existimos. Quando Paulo diz isso, Paulo está falando duas verdades aqui acerca de Deus. Não sei se vocês já ouviram falar da transcendência e da imanência de Deus. Vou explicar. Paulo está dizendo que Deus é transcendente. O que isso quer dizer? Que Deus, ele está além da criação. Deus não está preso a espaço e a tempo como a matéria. Deus, ele é o Criador. No princípio, Deus criou. Ele é como o Marcos Emery disse, ele é o incausável e o causador de tudo. Então, ele transcende todas as coisas criadas. Nada pode contê-lo. Ele não há lugar para ele, porque lugar, é um local. Não há lugar, ele é o próprio Deus que está acima de todas as coisas criadas. Por exemplo, lembram quando Salomão, ele orou na consagração do templo, e ele falou exatamente isso, olha só. Mas de fato habitaria Deus na terra, e fez o templo lá para simbolizar a presença de Deus, não é? Ele diz: eis que os céus dos céus e até o céu dos céus não podem te conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Olha a lógica aí. Se nem o universo, nem a habitação celestial pode conter o Criador, ele pode ser contido por esta casa, por esse templo? Salomão diz: não. Ela é um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Isso é transcendência. Mas quando nós falamos em imanência, quer dizer que ao mesmo tempo que ele é um Deus transcendente, ele é um Deus que se relaciona com os que ele criou. Ele é um Deus que habita com o que ele criou. Ele andava no jardim, ele conversava com Adão, ele andou com Enoque, ele andou com Noé, ele andou com Abraão, com Isaac e Jacó, ele guiou Israel no deserto, ele atravessou o povo para conquistar a terra, esteve à frente das batalhas, e ele encarnou e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade, o Verbo de Deus,
que no princípio criou todas as coisas. A encarnação é a maior manifestação de Deus no nosso meio. E aí, lá em Isaías 57, diz, porque assim diz o alto e sublime, que habita onde? Na eternidade, transcendência. Ele habita na eternidade, ele é o sublime, qual tem o nome de santo, separado, santo, é separado da criação. Diz, habito no alto e santo lugar. Isso não é transcendência? Mas diz o quê? Mas habito também, ao mesmo tempo, com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esse Deus que transcende toda a criação, Ele habita no seu coração. Ele habita na nossa adoração a Ele. Já parou para pensar a importância do culto prestado a Ele? E do quanto nós desprezamos a presença dEle? Esse é o Deus que a Escritura revela para nós, que tanto é um Deus transcendente, como também um Deus imanente.